Seja bem-vindo ao nosso canal, que a graça e o amor de Jesus esteja sobre o seu coração. Pastora Sara Sheva esteve no Redcast com o Júnior Master e olha, ela pisou na bola terrivelmente, foi feio mesmo. Deus não quebra princípios que ele mesmo estabeleceu. Essa é a base da promessa, é a base da palavra de Deus. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz, não o que a cabeça da gente pensa. Nós estamos cheios de mulheres conservadoras com pensamentos feministas incrustados na alma e nós precisamos perceber todas essas coisas para mudarmos essas coisas, porque essa situação desse tipo de pensamento é o que tem levado a Igreja de Cristo a um estado de falência completa nesse tempo. Olha, já fica com a gente aqui. Já curte agora esse vídeo, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar a impulsionar essa mensagem, porque olha, a gente está com muita dificuldade nisso. Nossa, a gente precisa muito da ajuda de vocês, desse trabalho de formiguinha, para a gente conseguir avançar, porque a nossa mensagem não está com dificuldade aí de ser impulsionada. E também reveja a sua inscrição, porque existe uma desinscrição automática, então dá sempre uma olhada lá, porque está acontecendo muito isso. Esse vídeo da pastora Sara Sheva no Redcast, a gente já vai ver agora, para depois que a gente vê, a gente pensar um pouquinho sobre ele e pensar sobre as coisas que ela falou. Então, bora lá ver primeiro o vídeo, depois a gente pensa. O Cana, marido de Ana, esse homem foi extremamente honrado por Deus, mas o principal é porque ele tentou suprir, ele tentou fazer essa mulher feliz de todo jeito. Tem homem que ele casa, entre o carro novo e a plástica, ele compra o carro. A plástica tem que vir primeiro. A plástica da mulher tem que vir primeiro? Porque a Bíblia diz que ele tem que amar ela mais do que a ele mesmo. Eu já não sei, hein? Está escrito. Como assim plástica? Ele tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Ele tem que abrir mão dele por ela. Esse é o mandamento divino. Agora, você tem que encontrar uma mulher que seja digna desse amor. Senão, você vai se sentir um lixo. Imagina você abrindo mão de tudo, descobre que a mulher é uma demônia, ou uma desleal, uma infiel. Tá conseguindo entender? Então o que acontece? O cara, ele quer viver isso? Quer, mas ele tem dificuldade de acreditar que exista uma mulher digna disso. Será que é exatamente isso que a Bíblia fala? Olha, eu vou com vocês direto para a Bíblia aqui, porque aí a gente vai ponderando depois, mas a gente vê o texto e eu vou ler o texto completo para não dizer que eu tirei o texto, né? Estou usando o texto a pretexto. Então, olha, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, aqui dentro desse texto, nós vamos encontrar 5 ordenanças para a mulher
e duas para o homem. Uma, que ele considere a mulher como seu próprio corpo, e a outra é que ele ame a igreja como Cristo também amou a igreja. Veja bem, por que deixará e os dois se tornarão uma só carne? Porque somos membros do seu corpo. Então, o homem como cabeça e a mulher como corpo. Outra coisa, o homem ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Então, olha, a esposa tem de ser submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, né? Tem de reconhecer que o marido é o cabeça dela, e isso nós estamos falando para um homem cristão, uma mulher cristã, luz com luz, pessoas que são praticantes, que estão vivendo dentro do evangelho genuíno. Então, nesse ponto, esse homem que está ligado a Cristo, que Cristo é o cabeça dele, ele é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça da família, porque aqui está falando de igreja sujeita a Cristo, quer dizer, cristãos verdadeiros, cristãos praticantes, não cristão de nome. Então, as mulheres estejam em tudo, em tudo, está escrito na palavra, em tudo. Quando o marido é cristão, essa é a condição. Aí o marido vai amar a mulher, como também Cristo amou a igreja. E presta atenção numa coisa aqui. Aqui, tem uma vírgula, então aqui continua. Aqui tem outra vírgula, então aqui continua. O ponto final está aqui. Não está escrito assim, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e ponto final. Não, não está. Está escrito assim, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para apresentar a si mesmo, quer dizer, diante de Deus, igreja gloriosa. Entende? Para o quê? Para a santificar, para purificar pela lavagem da água que representa o Espírito Santo. E aí vem pela palavra, então, para levar essa mulher para a presença do Espírito Santo, para a palavra de Deus, para levar essa mulher diante de Deus como? Limpa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Olha o que a palavra diz, porém santa e sem defeito. É para levar dessa forma essa mulher diante de Deus. E aí a gente vai pensar sobre isso, porque não é exatamente o que as mulheres dizem que esse texto significa, fica muito fora do homem ter de entrar numa condição de abrir mão da sua vida, porque o pensamento da Sara Sheva a respeito desse texto é completamente feminista. O homem ter de abrir mão da sua vida, não. É para levar essa mulher diante de Deus ali no cabresto, purificada, santa, limpa. É para limpar essa mulher, para ela não chegar diante de Deus com nenhuma ruguinha, nada de deformação do pecado, da sujeira. Lá no texto a gente encontra que a mulher tem de ser submissa ao marido, como tem de ser submissa a Deus, tem de reconhecer o marido cristão como cabeça, é a segunda coisa, tem de ser sujeita ao marido, como a igreja tem de ser submissa a Cristo, ela tem de respeitar o marido, reconhecer o poder de Deus sobre a vida dele, sabe? Não é uma condição de ter educação com o marido, manter a cordialidade, não. Essas coisas aí a gente faz até com um estranho. Ela tem de respeitar o marido. Respeitar é reconhecer a autoridade. Ninguém respeita uma pessoa que você não reconheça a autoridade. Sem respeito, sem autoridade. Aí, a essa mulher, o homem tem de amar como Cristo ama a igreja. E esse amor não é no sentido mundano, diabólico e abominável. Esse amar, né? Não é nesse sentido mundano, diabólico e abominável que a mulher tem, que o homem tem de abrir mão da vida dele pela mulher, que tem de amar mais que a ele mesmo. Veja que ela fala assim, o homem tem de abrir mão da sua vida pela mulher. Ele tem de amar a mulher mais que a ele mesmo.
Aonde que está escrito isso nesse texto? O texto não diz isso em momento algum, mas diz que o homem tem de amar a mulher como Cristo amou a igreja, e essa é a ordem de Jesus para todas as pessoas. Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um novo mandamento, que vos ameis, todos têm de fazer isso. Então, o que Jesus estava falando ali para o homem, ele já tinha falado para todos a mesma coisa. A mulher tem de amar o homem como Cristo amou a igreja, porque é o que Jesus fala, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Este é o novo mandamento que eu dou para vocês. Mas aí em Efésios 5, 22, 23, ele não fala para o homem abrir mão da sua vida pela mulher, muito menos que tem de amar mais a mulher do que a ele mesmo. Isso é idolatria, é pecado, é abominável, é uma visão mundana, completamente diabólica, porque ela quebra a ordem de Deus. A Sara Sheva é uma mulher que prega a palavra e tem, em alguma instância, ajudado muito, mas nesse ponto ela errou completamente. Ali naquele texto diz que o homem tem de amar a mulher como ele se ama, como a ele mesmo. Então, se ele não se amar, é impossível ele poder amar a mulher. Então, primeiro, ele tem de se amar, se respeitar, se valorizar, para depois ele poder devolver o mesmo, ele ser capaz de fazer o mesmo. E outra condição ali nesse texto é os dois, um entregando para o outro, os dois fazendo. E a mulher tem uma parte importante e uma parte principal. Eu não tenho de dizer que eu serei submissa se o homem for capaz de morrer por mim. Então, que prepotência é essa? Que arrogância é essa? Não é essa a condição que o texto fala. Agora, a gente tem visto, e tem vídeos muito antigos, tem um vídeo antigo que fazem uma pergunta para as mulheres, se elas seriam capazes de se entregar, né, entregar a vida por seus esposos. Nenhuma diz. Ainda zombam, ainda falam, por que eu morreria por ele? E todos os homens falam, eu morreria por ela. Eu me entregaria assim, ó, de imediato. Então, os homens já vêm fazendo isso há séculos. Olha, deixa aí o seu comentário, o que você achou disso. Lacan tem uma frase que diz assim: amar é dar ao outro aquilo que ele não quer, porque você vai fazer bem para aquele outro, mesmo que seja difícil. Não debaixo de cobrança, exigência, defraudação, quer dizer, serei submissa se ele estiver debaixo dos meus pés, se ele for capaz de abaixar para eu montar completamente em cima. Qual é a condição? Deixa aí nos comentários. Não sai daqui também sem conhecer o material poderoso que a gente tem preparado para vocês. São 4 livros, mais material, 2 treinamentos lá no Seja Membro, mais PDFs, mais livros inteiros que estão lá no Seja Membro. Vão lá, verifica esse material e deixa Deus multiplicar esse conhecimento no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe.